quando eu fui olhar o simbologismo, a simbologia nos livros que falavam sobre cartomancia, eu me deparei com uma coisa muito diferente. E aí eu resolvi mudar tudo que eu estava fazendo até então. Então a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu queria trazer, que eu acho importante, é o seguinte. As nuvens, elas têm um aspecto que muitas vezes não é transmitido pelo baralho cigano, mas que para mim é muito importante, que é o aspecto de ser uma mensagem, né? O que os índios, principalmente os norte-americanos, porque era uma região muito fria, então era muito fácil fazer fumaça. Eles faziam os famosos sinais de fumaça. E o que isso significava? Determinadas borrifadas eram uma pergunta. E aí eles faziam uma pergunta das borrifadas e o céu trazia a resposta através das nuvens, né? Então, as nuvens para os índios, quem gosta de xamanismo, eles são uma mensagem. Então, por exemplo, nessa pesquisa inicial eu selecionei várias imagens de nuvens antes de entender que não era disso que eu tinha que falar. Mas essa imagem, por exemplo, aqui, eu vejo uma bailarina dançando. E você pode ver o que você quiser nas nuvens. Tem imagens muito claras, como corações, todo mundo vê, rostos. Isso acontece. Agora, eu acho que esse aspecto é um aspecto importante para a gente pensar, e foi a primeira sensação que a nuvem me passou. São mensagens. E aí então, eu comecei a me perguntar, fui lá no livro, e lá nos livros diziam da carta da nuvem, que a carta da nuvem era uma carta muito confusa. E, inclusive na escola europeia, a carta da nuvem ela gera confusão todo ao redor. E aí eu fiquei me pensando, por quê? Qual é a percepção que a gente tem de nuvem e que eles têm de nuvem? E aí eu fiquei me perguntando, será que a carta 6 ela está falando das nuvens ou ela está falando de um nevoeiro? Porque aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a não ser o Giancarlo, que acabou de me contar de uma experiência que ele teve, ele mora em Petrópolis, é um lugar frio, a gente não tem experiências de nevoeiro. Mas eu, pessoalmente, já vivi experiências de nevoeiro, inclusive em estrada, inclusive em Petrópolis. E é uma coisa assustadora. Você não vê nada na sua frente. O Denis deve conhecer, mora num lugar frio. É assustador. Se você está dirigindo, então, isso fica muito confuso. Então, em algum momento, eu refiz a minha palestra, porque eu achei que a carta das nuvens, ela não está falando de nuvem. Ela está falando de um nevoeiro. Se já para a gente falar de que as coisas estão sempre muito nevoadas, as nuvens elas estão no céu, muito distante. Tem algumas nuvens, como a cumulonimbus, que é a nuvem de tempestade, que ela é realmente uma nuvem muito perigosa. Ela é uma nuvem muito temida pela aviação, porque ela é estratificada em cima, então você voa e você não vê. Quando você vê, você está no meio de uma tempestade e o avião se sobrevive uma eletricidade enorme. Uma nuvem como essa, que é uma nuvem de chuva, que é uma nuvem que geralmente vem do mar, mas ela não é uma nuvem tão perigosa. Ela é uma nuvem que vem e faz tchá. Mas na maioria das vezes a nuvem está lá muito distante de nós. Então a hipótese do trabalho que eu vim trazer para vocês hoje é pensar sobre o nevoeiro. Tá? Então, olha, no senso comum, algumas palavras associadas ao nevoeiro: ilusão, indeterminação, indefinição, obscuridade, sombrio, assustador. Tem até um filme do Stephen King que se chama O Nevoeiro. Então, segundo o dicionário de símbolos, nevoeiro é um símbolo do indeterminado, da passagem perturbadora, da transição entre dois estados. O nevoeiro é o prelúdio de uma manifestação. Já as nuvens, ele é parecido, mas não tem tanto o aspecto
indeterminação e da transição, né? Porque aqui não é transição, é separação. O nevoeiro é uma transição entre dois estados. O nevoeiro é quando a terra ou está muito quente, vem um ar frio, ou a terra está fria e vem um ar quente. E aí o ar se condensa e forma um nevoeiro. A nuvem não, a nuvem ela está lá, separada da gente. Então, elas têm um simbolismo parecido, mas um aspecto de transmitir essa coisa confusa e negativa que a carta tem, e aí a minha decisão foi, eu falo das nuvens, muito bacana, separei aqui um monte de coisa, acho que vai ficar legal, ou me enfurno dentro desse nevoeiro e vou lá ver o que tem. E aí logo eu, como pessoa que gosta de desafios, fui lá e me enfiei dentro do nevoeiro. Vai mais uma. Então, a minha pergunta para o nosso tema de hoje é: se relacionar te deixa enevoado e confuso? Então, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir para que vocês se levantem e peguem uma carta ali. Tomem cuidado para não rasgar, elas estão grampeadas. Vocês podem escolher o que vocês querem pegar, ou vocês escolhem a frase, pegam uma e voltam para pegar. Deixa eu te falar. Ela está gravando? Tá. Depois você pode voltar, acho que você se sente mais à vontade do lado de lá. Sim, não sei se o som. Porque acho que o som é som. Não tem um som que eu escutei ali o Alex, peraí que eu... É, a Bruna já falou.
sempre, né? Todos podemos começar? Então, existem, basicamente, que eu designei, dois padrões de relacionamento enevoado. Um padrão se chama o padrão evitante, que significa a maioria das pessoas que teve traumas infantis, mas que tem dificuldade de se aproximar e de se relacionar. Então são pessoas que priorizam muito o espaço, que têm dificuldade de estar junto, que dizem que vão ligar e não ligam, que buscam se afastar, que estão sempre desconfiados, que buscam de uma forma meio inconsciente diminuir e desvalorizar o parceiro. Então aqui tem uma contraposição, né? Então, uma pessoa evitante, talvez ela mande mensagens contraditórias. Sinto falta de você, vamos nos ver aí quando encontramos, mal abraço, mal beijo. Ou ansioso, que é aquela pessoa que deseja muito, que ela quer o muito. Então, ela quer muito intimidade. Ela quer o outro perto dela o tempo todo. Então, ela tem muita dificuldade de se posicionar, de dizer o que ela quer, porque ela sempre espera que o outro diga primeiro. Porque ela não quer ser abandonada. Ela costuma fazer drama, né? Enquanto a pessoa com uma personalidade evitante, ela costuma fazer uma visão idealizada do outro, né? O outro, ele tem que ser assim, assim, assim. Não, para eu namorar tem que ser moreno, tem que ter 1,88 m, tem que calçar 44, né? Então, Tem uma estereotipação. tem que ir muitas coisas, o mais distante possível, para eu não encontrar. Nunca. E o outro que eu encontrar, que não vai ser perfeito, vai ter sempre um problema. Por isso que eu não me entrego. Claro, não é? Não é perfeito. Então, e aí eu fiquei pensando que seria importante da gente pensar, então, por que esses padrões, eles se formam? Então, existe um livro muito bacana que se chama As 5 Feridas que Impedem a Felicidade. E foi o livro em que eu me baseei para a gente estar pensando aqui junto com quais são os padrões enevoados. Então, talvez a gente possa nesse momento se perguntar quais foram as mensagens que a gente recebeu sobre amor na infância. Como é que eram os nossos pais? Eles se davam carinho? O amor deles conosco era um amor incondicional ou era muito feio? Você não arrumou o seu quarto, não te amo mais. Coisa horrível. Você brigou com a professora do colégio, você respondeu ela. Que coisa horrorosa. Olha que eu estou pegando leve, né? Então, sim, as formas que a gente conhece na infância determinam os nossos padrões. Não determinam de uma forma que a gente nunca pode mais sair deles, mas eles determinam de uma forma a formar uma estrada por onde a gente vai trilhar. E por isso é que
os processos terapêuticos, os processos de autoconhecimento, e inclusive a proposta que a gente tem aqui nessa mesa, que é de tornar as cartas um processo de autoconhecimento, são extremamente importantes. Então, o primeiro tipo de nevoeiro que existe, e o mais comum, é o nevoeiro chamado nevoeiro de radiação. Tá? Ele é um nevoeiro que se forma principalmente no inverno, nas regiões frias, quando o solo recebe do sol o calor, e durante a noite ele devolve esse sol em forma de conduta, e esse calor vai e se condensa. Né? Então, ele precisa, para que isso aconteça, dias de sol, um céu claro, poucos ventos e uma relativa umidade do ar. E aí, o que eu associei ao nevoeiro de radiação, às nossas feridas de abandono, né? E quando a gente doa, devolve e não encontra nada lá. Né? Essas feridas, elas acontecem conosco entre 1 a 3 anos, tá? Quando a gente não compreende muito bem as saídas dos nossos pais ou as nossas relações com eles. Não fica muito claro que eles vão sair, eles vão voltar depois do trabalho. A gente fica angustiado. Mas isso significa também que muitas vezes o pai chega em casa e ele está tão atarefado que ele não tem tempo. E eu achei que essa ferida é uma ferida tão comum hoje em dia, não é? A gente tem tão pouco tempo para estar com as nossas crianças, inclusive as nossas crianças internas, né? Então, essa ferida ela se forma pela falta de alimento afetivo, quando a gente não é alimentado afetivamente. E aí, qual é o padrão que a gente começa a apresentar? A gente começa a ter relações com uma tendência a se tornar dependente. Então, a gente faz qualquer coisa para que o outro me ame. Então, a gente tem muita necessidade de atenção e a dificuldade de tomar decisões. Porque se eu tomar uma decisão, o outro não gosta, o outro não gosta de mim, o outro não quer. E aí a gente desenvolve um profundo medo da solidão. E a gente não consegue ficar bem sozinho. Esse, para mim, faz parte do nosso comportamento, né, enevoado de ansiedade. Lembra lá do início? O evitante e o ansioso? Uma ferida do abandono, ela leva uma forma da gente se relacionar de uma forma ansiosa, desejando o outro, querendo o outro. Então aqui começa a brincadeira. Cada uma das imagens de vocês tem uma legenda. E quem tiver a legenda, a palavra a princípio, se enquadra aqui. Mas é só uma brincadeira pra gente pensar. Super certo. Sempre dá certo. Repete aí, Julinho. Tem uma legenda. Todas as imagens têm uma legenda, uma letrinha. Uma letrinha? Uma letrinha. Achou essa letrinha? Essa letrinha não é A. Essa letrinha ainda vai chegar. Você que quando merece, mas você bateu. Olha. Mas bate, esse negócio aqui é forte. Então, outro tipo de nevoeiro. Quem tiver a palavra A letrinha, tem uma letrinha, uma legenda. Tem várias letrinhas. Uma delas é a A. Tá? A A, ela tá em amarelo. No cantinho da imagem tem uma legenda. Ou em cima ou embaixo do lado tem uma legenda. Me empresta o seu. Aqui, ó, o dele tá aqui, ó. S também. Não. Ah, isso é um S. Esse é um R. É um R. R. R de... R de rato. Nevoeiros de advecção. São os nevoeiros que se movem.
Tá? Na Europa tem muito. Pois é. Então, primeiro deles, nevoeiro ortográfico. Orográfico. Eles se elevam, né? O ar que sobe, e aí lá em cima tá mais frio, e aí ele vai se condensando. Você já deve ver muito essas massas de ar que vão subindo, né? No governo sobre a serra. Isso. Para mim, esses nevoeiros significam as nossas feridas de traição, ou as nossas feridas no medo de confiar. O que acontece? Lá pelos 2 a 4 anos, a criança ela foi ferida na sua confiança. O que quer dizer? Se você se comportar direitinho, vou te levar para passear no domingo. Você levou? Nem eu. Ou então um excesso de expectativa, uma alimentação de expectativa em excesso que ela não é cumprida por parte dos pais, né? Os pais, como uma tentativa compensatória, muitas vezes, tentam dar estímulos de coisas que eles depois não conseguem cumprir, eles, os pais, né? Então a criança, ela tem uma vivência de que ela nunca recebe o que lhe é prometido. E logo assim ela cria uma ficção de que ela não é digna. Ela não é digna de receber alguma coisa, né? Então isso torna as pessoas, ou transforma um padrão de relacionamento controlador, que eu presumo que seja um padrão evitativo, né? Eu quero controlar todas as situações, eu tenho sempre muita razão, eu não mostro as minhas vulnerabilidades de forma alguma, porque eu vou ficar frágil, né? E eu me torno manipulador das situações. Eu manipulo as situações, mas não é uma manipulação malvada. É uma manipulação porque eu preciso controlar, porque eu preciso que tenha tudo no controle, porque as pessoas, uma hora, elas não vão falar o que elas não vão fazer o que elas prometeram. Não vão. Então eu tenho que... Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de me entregar, porque alguma hora essa pessoa vai quebrar o contrato comigo. Não existe possibilidade, né? Vai ser um compromisso quebrado. A possibilidade que existe é a conscientização desses padrões. E o que acontece comigo nesses envolvimentos? Qual a letra desse daí? Esse é o T. Ah, o T. É o T de tatu. Falta, deixa eu... É porque eu não organizo. Mais um. Mais uma? Voltar mais um. Voltando. Então, olha, outro tipo de nevoeiro são os nevoeiros marítimos. São aqueles que vêm do mar, né? Então, o mar quente entra em contato com as superfícies frias e vai se condensando. E aí, nessa brincadeira aqui que a gente está fazendo, eu associei esse nevoeiro às nossas feridas de humilhação. O que são feridas de humilhação? Quem ganhou o H? Entre 1 e 3 anos, a criança é ferida por comparações e feridas e excesso de controle dos pais, né? Então, os pais, por até uma atitude de amor, controlam excessivamente. Só que a criança, fulaninho tirou 10. Vamos lá, meu filho, você consegue. Tira 10. Do seu irmão. O seu irmão. Então a criança, ela se sente humilhada e incapaz, porque ela nunca consegue. O outro sempre melhor, né? Então ela se sente extremamente atingida na sua estima. E o que isso faz? Cria nessa criança uma tendência a um comportamento masoquista. O que é um comportamento masoquista? Eu dou, mas eu puxo. Eu posso ou não posso. Eu sei, mas eu não sei. Então, muitas vezes é uma pessoa que passa a se castigar para ter o amor do outro, né? Uma pessoa que sofre, porque assim o outro vai sentir que eu estou sofrendo e vai ficar comigo. E aí a gente acha que essa pessoa faz isso que é gostosinho. Não é gostosinho. Vai pro caralho. Porque antes do outro falar qualquer coisa, ela já está se sentindo nojenta, sentindo vergonha, se sentindo indigna.
Ao mesmo tempo que a coisa que ela mais quer é ser livre e voar, como é que é ser isso sem o outro? Se eu vivi uma infância onde eu tinha que a pessoa me dizia tudo que eu fazia o tempo todo, que eu tinha que fazer, todos os meus passos. Eu não sei. Eu quero, mas eu não sei como faz com isso. Né? Então, a pessoa teme aquilo que ela mais quer. E vive um eterno punhetação. Júlia, desculpa interromper sua palestra. Me tocou muito que é a minha história, inclusive, parece que leu minha vida, né? Mas assim, eu tive uma mãe que era assim mesmo, me controlava demais. E tem uma frase que ela falava que até hoje me toca. Ela disse, qualquer coisa que eu fazia, ela não, você não puxou a mim. Não é possível. Era aquele comentário extremamente opressor. Mas eu sei que ela me amava, era a forma que ela veio. Sim. E tudo que eu ia fazer, eu tentava supor o que ela ia pensar. Porque eu não podia ferir o sentimento dela por mim. Então, se eu fosse minha mãe, o que é que eu faria? E eu passei, tipo, minha mãe morreu, eu tinha 26 anos. 26 anos da minha vida vivendo em prol do que ela ia achar. Sim. E casou certinho comigo quando eu disse, meu Deus do céu. E eu canceriano com ascendente. Ai, Nossa Nossa Senhora. Pode marcar uma sessão por Skype. Então, olha, o outro tipo de nevoeiro de advecção é o nevoeiro de vapor, que é o ar frio que entra em contato com as superfícies aquecidas. E é um tipo de nevoeiro muito comum em regiões de lagos, né? E pântanos também. Céu é. É? Justiça. Da injustiça? É porque a outra foi uma imobiliação. É? Não é frio. É a fronteira. Deixa eu ver qual é o seu. Seu é. É? Ah, tá. Então, a ferida da injustiça. Lá pelos 4, 6 anos, tá? Quando a gente está começando a dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá aquilo, vou pra escola, a gente pode vivenciar um pouco comum. Quando a gente tem pais muito críticos, muito autoritários, só tirou 9, por que não tirou 10? A gente vive paz. Quer ajuda? Você é A, meu bem. Essa é a letra I? Amor. Essa é a letra I. A gente vivencia a sensação de que nunca o que a gente faz é o suficiente. Não adianta, nunca o que eu fizer vai ser o suficiente. E eu fico tentando provar para o meu pai que eu sou muito boa, que eu sou perfeita. Que eu... geralmente é o pai, mas pode ser a mãe também. Eu fico tentando mostrar que eu sou muito capaz. E aí eu fico tentando provar, e aí eu viro uma pessoa muito crítica comigo mesma e perfeccionista. Então, as pessoas que têm a ferida da injustiça, que é essa sensação, né, de que assim, caramba, eu tenho tudo, mas não é o suficiente. Eu fiz tudo, mas não é o suficiente. Isso gera um caráter muito rígido nas relações, porque ela vai precisar estabelecer os padrões, né? Já que eu faço tudo e não dá certo, então eu vou dizer, vou até aqui. Então, assim, para eu me relacionar, a gente tem que se ver só no sábado e no domingo, né? Então, o caráter evitativo cai muito bem aqui, porque eu não quero me envolver, eu não sei quem é você, né? O meu limite é aqui, você vai até a página 2, né? Não entra aqui não. Só que a grande questão, o grande medo que está escondido aí, é porque, na verdade, ela está revivendo aquela ferida lá, que eu dou todo o meu amor e eu recebo frieza, crítica, não é bom o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me distanciar. Né? Porque se eu vou receber frieza, só que a grande dificuldade é que as outras relações podem oferecer outras coisas. E pode ser como o desenhozinho que você trouxe, um coração juntando com outro coração e curando. Mas eu tenho tanto medo que eu não arrisco. Então eu fico ali, né? Bloqueando os meus sentimentos, mas não é gostosismo.
solidão. É diferente de outras solidões, porque é uma solidão da sensação, tá acabando, de que eu não dou conta de estar com o outro, porque o outro vai me exigir uma coisa que eu não sou capaz de dar. É uma coisa assim mais fria, sabe? Tipo, mais capricorniana. Assim, tipo, não, você fica aí que eu fico aqui, a gente vai até a página 2. E o último tipo de nevoeiro, que são os chamados dos nevoeiros frontais, ou os nevoeiros pós-frontais, que são os nevoeiros que decorrem das frentes frias. Então, a gente viveu no Rio de Janeiro, sei lá, 1, 2 meses atrás, um nevoeiro frontal, que é uma frente fria que veio e fechou todos os aeroportos, e ninguém conseguia subir, nem conseguia descer e fazer nada. E a associação que eu fiz com a letrinha R, que talvez seja um dos mais difíceis, uma das feridas mais difíceis, porque elas falam de uma rejeição, né, que a gente teve provavelmente durante a gestação até o primeiro ano de idade da nossa mãe. Que não significa que ela seja má, significa que ela não estava conseguindo, aquilo ali era demais para ela. Ela não estava conseguindo dar conta. Né? Então, pode ser o nosso pai também. Pode ser que ele também não dê conta. Né? Geralmente é uma ferida que acontece com o progenitor do mesmo sexo. Então, assim, ela é uma das feridas mais densas, porque a criança ela sente uma sensação de nulidade. Sabe? Eu não pertenço, eu não deveria existir, eu não deveria ter nascido, eu não deveria estar aqui. E, então, a rejeição ela é diferente do abandono, porque a rejeição é o eu não te quero.